Olá, caros alunos do Ministério IDES. Estamos finalmente, terminando o nosso curso de teologia. Um ano, 4 módulos. Você aproveitou bem? E eu estou de novo aqui, Depois de ter dado aulas de teologia sistemática, homilética, agora eu vou falar com vocês sobre pragmática eclesiástica. A razão disso é que aqui eu estou não tanto como professor, teólogo, mas como pastor, porque essa aula é mais para quem tem experiência no ministério pastoral. Bem, depois de mais de 40 anos pastoreando, acho que já aprendi alguma coisa, E não vamos confundir pragmática eclesiástica com eclesiologia. Você já viu eclesiologia quando estudou teologia sistemática. O que é eclesiologia? É o estudo da igreja, estudo doutrinário da igreja, ou seja, a igreja como edifício, a igreja como corpo de Cristo, a igreja como povo de Deus, a eclésia, Todas as doutrinas que dizem respeito à igreja já foram vistas, então, em eclesiologia, na matéria de teologia sistemática. Hoje é diferente, nós vamos começar aqui a nossa aula falando sobre como dirigir uma igreja, começando pelo culto, até a administração financeira, contábil, tudo isso faz parte dessa matéria chamada de pragmática eclesiástica, prática eclesiástica, Mas é mais chique falar pragmática, é o nome que se dá a essa matéria, tá bom? Você pode estar lendo aí no seu material, no seu livro, então, essa explicação que eu acabo de dar no primeiro parágrafo, Também no segundo parágrafo, em que eu faço a distinção entre pragmática eclesiástica e eclesiologia. Você entendeu, Vamos então aqui no terceiro parágrafo da sua leitura. A pragmática eclesiástica está voltada principalmente para o modo como se compreende e se dirige um culto. Aliás, crente vive mais de culto do que de outra coisa, A atividade que não falta nas igrejas é a atividade cultica. Deixa eu falar desse termo, você não vai achar o termo cultico em nenhum dicionário. É um termo usado mais pelos teólogos, acho que o primeiro a usar e explorar esse termo, assim, cultico, é von Rad, um teólogo alemão que escreveu uma teologia do Antigo Testamento. E a partir de von Rad, ele fala da relação cultica do homem com Deus. Muitos teólogos passaram a usar. Então, esse termo, ele entrou na linguagem teológica. Então, quando você ouvir falar em atividade cultica, refere-se a culto, talvez seja um neologismo na língua portuguesa, não reconhecida oficialmente nos dicionários, mas faz parte aqui da nossa linguagem, tá bom? Então, vamos voltar a isso. A pragmática eclesiástica, ela está voltada principalmente para as atividades que começam com culto e vão seguindo para outras atividades do dia a dia da igreja, tá? Muito bem. Uma igreja saudável é aquela que oferece um bom acolhimento às pessoas que chegam, sejam seus membros, sejam os visitantes. Aliás, como visitante, toda pessoa gosta de ser bem recebida em qualquer lugar que chega. Nenhum de nós, ao chegar a algum lugar novo, se sente à vontade. É normal, é do ser humano. A gente se sente um peixinho fora do aquário. Imagina uma pessoa chegando numa igreja onde ninguém a conhece, onde ela não conhece ninguém. Então, a gente tem aquele hábito de apresentar os visitantes. Fulano, fica de pé, quem é? Estou aqui. Bem-vindo, sinta-se bem entre nós, fica à vontade. Não é por isso que a pessoa vai se sentir bem, não. Ela vai precisar sentir alguma coisa a mais. A liberdade do culto. O culto não pode ser travado, não pode ser muito formal para ela não ficar assustada. Ela tem que se sentir à vontade, tá? Mas isso tudo nós vamos falar no interregno das nossas aulas, Nós vamos começar falando primeiramente sobre o preâmbulo do culto. Mas antes, deixa eu completar isso. O sentir-se bem no culto. Até mesmo o membro de uma igreja acostumada com ela, ele quer gozar de um certo conforto na hora do culto. Às vezes, o som é incômodo porque é muito alto, e a pessoa mais idosa, por exemplo, se sente extremamente irritada. Às vezes a luz é ou ela é uma penumbra que ela sente uma certa depressão, se não tiver alguma outra coisa, uma outra luz para chamar a atenção dela, ou alguma luz que bate direto no olho dela.
algum tipo de ruído na igreja, às vezes um banco, uma cadeira quebrada, são coisas que afetam o bem-estar da pessoa. Isso tudo se torna em ruído na comunicação. O culto tem que ser bem planejado e a palavra também tem que ser boa para que a pessoa não sinta que veio para o culto apenas para cantar, para participar daquele momento e depois desperdiçar o resto do seu tempo porque não houve palavra, não houve nada disso. Essa é a razão do nosso curso, de municiar os alunos, prepará-los no conhecimento da palavra e da doutrina, dando outras matérias que venham fortalecer todo esse seu conteúdo bíblico, teológico, para que ele tenha o que dar para a igreja, né? Bem, vamos falar então sobre o preâmbulo da nossa matéria, que é o culto. Vamos tratar hoje só sobre culto, tá? O homem é um ser cultico, já expliquei a palavra, né, o significado de cultico. O culto está presente em todas as atividades humanas desde o início da sua história. Tem gente que tem algum elemento de culto até nos seus negócios, tem um altarzinho, tem lá um crucifixo, tem um santo, tem alguma coisa na mesa que representa alguma forma de crença, na porta do escritório, na sala de aula, você vai até às vezes na sala, no Congresso Nacional, tem crucifixo lá, é assim. O culto está presente. E até mesmo aqueles que dizem não crer em Deus, ainda que indiretamente, tem algum elemento ligado ao culto na sua vida, casa ou trabalho. O livro de Gênesis narra o primeiro culto feito a Deus pelos filhos de Adão, Caim e Abel. Caim toma uma iniciativa e o seu irmão Abel seguiu. A diferença é que o que teve a primeira ideia de cultuar, ele não seguiu bem o caminho aprendido com seu pai, ele quis fazer o culto à sua moda. Já Abel entendeu que o culto deveria incluir sangue, porque Deus não aceita nada do homem que não seja precedido pelo sangue, por causa do pecado. A única maneira do homem se apresentar diante de Deus é apresentando o sacrifício de sangue. Por isso que nós fazemos tudo em nome de Jesus, porque o nome de Jesus inclui o sacrifício de sangue, né? Bom, mas ali começa o primeiro culto. Mas nós vamos ver na história universal a expressão de culto também com sacrifício, já vou explicar isso, e com cânticos, com danças, com músicas e, às vezes, com sacrifícios até de seres humanos. Por que o ser humano inclui sacrifício de sangue nos cultos, principalmente nos mais antigos, nos cultos pagãos? E aí, alguns liberais tentam dizer o seguinte, o cristianismo, que vem do judaísmo, ele é um continuismo das religiões pagãs que ofereciam culto de sangue para aplacar a ira dos seus deuses. Na verdade, Deus ensinou isso para o homem lá no Éden. Então, o que existe nas religiões pagãs não se torna a fonte de conhecimento e continuismo para o povo hebreu e, consequentemente, para a igreja. Não, isso é algo aprendido, está impregnado na mente do ser humano. Deus ensinou o homem desde o começo que tem que ter sangue. E essa explicação é dada mais tarde pelo autor de Hebreus, quando ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o culto tem que incluir sangue. E por que sangue? Porque, já explicamos isso lá em Teologia Sistemática, lá atrás, para Deus mostrar quanto o pecado o incomoda. Então, sangue é uma exigência de Deus para que o homem saiba que o pecado é tão grave, que não tem outra maneira da ira dele se aplacar em relação ao homem por causa do pecado cometido, senão por meio do sangue, compreendeu? Bem, então vamos seguir aqui. O ser humano precisa estar de bem com a divindade a qual adota para adorar. Seja o Deus único e verdadeiro revelado, aquele que nós conhecemos pelas Escrituras, seja o Deus imaginário, criado pelas culturas dos povos pagãos em diferentes épocas da história,
Porque o culto está presente em todas as eras da história, em todas as culturas, no mundo todo, sempre foi assim, né? O homem, então, precisa aplacar a ira, ele precisa estar de bem com esses deuses. Nesse ponto, veja o que os gregos faziam. Quando Paulo chega à cidade de Atenas, Atenas é uma cidade curiosa, né? Ela é uma cidade muito marcada pela idolatria, os templos, as estátuas, os cultos erigidos às múltiplas divindades na terra dos filósofos, imaginem. Eram deuses que davam conta da natureza, o sol, a lua, o mar, o vento, a planta, a flor, etc. Mas os gregos tinham cuidado, temendo o pecado da omissão, de repente vão deixar de adorar a um Deus que porventura exista e não foi mencionado na sua lista dos deuses. Eles criam um altar a um Deus desconhecido, seja esse Deus quem for. Olha, se tiver algum Deus escondido por aí que a gente não conhece. E negligenciaram logo o Deus único, verdadeiro, que é o Deus Criador. Por quê? Nenhum daqueles múltiplos deuses adotados e criados pelos gregos era criador de nada. Então eles não tinham que pensar que houve um que criou todas as coisas. Nesse ponto, Paulo vê aí uma porta de entrada. Quando ele chega à cidade de Atenas, ele está aguardando a chegada dos amigos que vêm de Bereia. Ele está aguardando a chegada deles e, enquanto isso, ele está lá, dando uma voltinha pela cidade para conhecer, sondar o terreno. E ele vê um altar largado num canto da cidade, no meio do mato. E a lápide desse altar, na lápide consta o seguinte: ao Deus desconhecido. Então não há nome para esse altar, não há nenhum Deus ali mencionado. Olha, se houver algum Deus, está aqui, viu? A gente não esqueceu de você, não vai fazer mal para nós, porque nós te negligenciamos. É uma questão de encontro que a gente não teve contigo ainda. Paulo diz, olha a minha porta de entrada. Então ele explora isso, faz aquele belo sermão no Areópago, né? Mas isso tudo prova como o ser humano precisa estar bem com a divindade. Por quê? Porque os deuses, eles tanto podem ser doadores de vida, quanto também podem ser vingativos. Trazer a morte, o castigo, trazer maremotos, ventanias, podem trazer enxurradas, podem trazer aí tsunamis, podem trazer, né, desastres naturais, coisas diferentes umas das outras, mas para destruir o homem. E o ser humano, então, sempre temeu por esse tipo de coisa, né? Bom, nós vamos ver muito forte na Bíblia a presença dos cultos no Egito e a forma de se adorar lá. Por isso que quando Moisés tira o povo do Egito, olha o que Deus faz. Havia 10 deuses no Egito que eram cultuados pelos egípcios. E cada praga que Deus manda sobre o Egito é, de certa forma, para desmoralizar cada um daqueles deuses que eles adotavam e adoravam. Deus, então, está mostrando que não há outro Deus senão Ele mesmo, né? E aí isso faz parte de um embate que há entre Moisés e Faraó, que é o rei do Egito. No Egito, portanto, havia crenças e Deus tinha um cuidado muito grande quando o povo sai de lá e fala assim, olha, cuidado com a idolatria, Deus combateu muito a idolatria, porque vocês vão chegar numa terra que também é idólatra, vocês estão trazendo resquícios do conhecimento idólatra do Egito, e havia muitos egípcios no meio do povo de Deus que pediram para ir embora com eles. Eu não quero que vocês adorem outros deuses, não sejam idólatras, nem os do passado do Egito, nem os que vocês vão encontrar pela frente. Bem, além disso, também houve um período em que a Síria dominou Israel. No ano 722 a.C., o rei da Assíria invade o norte, lá Israel já era Israel mesmo, era o norte, né? Quando houve a divisão dos reinos. Ele se instala ali em Samaria, fez de Samaria a capital. E ele mistura os deuses, as crenças, os costumes. Mas os assírios são vencidos pelos babilônios em 605 a.C., numa batalha que houve em Cárquemes. E os babilônios agora crescem, eles tornam um império mundial. Então nós temos lá, lembra do cativeiro babilônico? Ele tem o seu início mesmo em 605, a destruição do templo em 587.
Mas o seu início é lá, as primeiras pilhagens, a chegada dos babilônios, se dá em 605. Então é a partir de 605 que começa a contagem dos 70 anos, que vai até 535 a.C., aí dá os 70, né? Bem, eles tinham suas crenças zoroástricas. Quando os babilônios perdem força, volta de 540, 530 a.C., os medo-persas é que assumem, né? Eles agora assumem o domínio mundial. Então é sob o governo persa que os judeus são liberados para retornarem para a sua terra. Bom, mas além desses povos mencionados pela Bíblia, a gente vai encontrar muitos outros povos pela história, porque as tribos indígenas cultuam. Qualquer tribo indígena tem lá os seus cultos, seu pajé, né, sua feitiçaria. Eles têm suas pangelanças, eles têm formas de cultuar os seus deuses. O candomblé, a umbanda no Brasil, é uma religião sincrética que reúne elementos do catolicismo, do espiritismo e da cultura africana. Quando os africanos vêm para o Brasil, eles vêm daquelas tribos que também já tinham os seus cultos, com seus costumes. Então, há uma importação e é feito um sincretismo, uma união de fé, de crenças, formando uma outra religião. Assim, cada povo, cada cultura tem lá as suas religiões com as suas características próprias. Bem, é no meio disto tudo que Deus se revela. Ele se revela no planeta para um homem que tem culto na cabeça, que tem que prestar culto aos deuses que ele adota. E Deus então se revela. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento de uma forma brilhante. E como os profetas vêm o tempo todo corrigindo o povo, vêm chamando o povo de volta, impedindo que o povo se atire para outras crenças absurdas. Nós vamos ver, por exemplo, tais exemplos servem tanto para demonstrar as contradições decorrentes da natureza decaída do ser humano, quanto para mostrar o fim trágico que tiveram aqueles que persistiram no caminho do erro. Então os profetas chamam as pessoas de volta. Alguns insistem no erro, se perdem ali. Servem também de advertência para todos aqueles que no entusiasmo pelas novidades, olhe como tem novidade hoje em dia, né? E introduzem elementos estranhos ao culto cristão, induzindo pessoas a erros e distanciamento do Senhor. E logo no culto que deveria servir para aproximá-los mais de Deus e ser também referência para todo mundo, né? A adoração ou culto está ligada à religião. Enquanto a religião determina o que ou em quem se crê, a adoração determina como se deve servir aquele em quem se crê. Por isso, adoração significa primordialmente serviço. Essa é a ideia do termo adoração. Então vamos começar a ver historicamente pela Bíblia o primeiro culto. O primeiro culto foi aquele que eu citei há pouco, de Caim e Abel. Está registrado em Gênesis 4, versículos 3 a 7. Deus aceita o culto de Abel, não aceita o culto de Caim, mas a razão disso tudo, explicada no texto, é a intenção do coração. O que cada um tinha dentro de si a oferecer o culto a Deus. Quando Abel se revolta pelo fato de Deus não receber o seu culto, Deus diz para ele, se você fizer bem, não vai haver aceitação para ti. Será que ele queria aparecer? Será que ele queria competir? Nós estamos vendo, de qualquer forma, o final do quadro é de competição, não tem como negar isso. Será que nós não estamos revivendo esse tipo de coisa? Competição no culto? Gente que canta e tem que ser o melhor cantor, porque tem que vender mais CD, principalmente num evento onde tem 2, 3 ou mais cantores. Então aí você tem que ver a competição dos cantores. Eu participei de um evento em que havia vários pregadores e eu estava vendo os ciúmes de uns pregadores em relação a outros, porque os outros estavam sendo mais aplaudidos. Sabe que aplauso no meio pentecostal não é só aquele, não. Glória a Deus, aleluia, aquele entusiasmo todo. Então, às vezes, esses gestos de louvor, de glorificação, não são bem para Deus. Muitas vezes, são formas de aplauso para o pregador, que fica todo cheio de si.
Se for para Deus, amém, é o que se espera, mas se for para o homem, dá licença, vamos, né? Tomar cuidado para que nós não caiamos nesse tipo de vaidade, pecado, roubar uma glória que não nos pertence. Bom, enquanto uns oferecem um culto a Deus em espírito e em verdade, não se pode negar que outros se valem dele do culto para exibir seus talentos com espírito de vanglória. Foi o que acabamos de dizer, né? Até mesmo de sensualidade. Olha, às vezes tem gente que está lá com a guitarra na mão, fazendo gesto, aquelas moças que cantam. Às vezes só as pessoas mais ingênuas, menos experientes, é que não percebem que o que está se transmitindo ali é insinuação, é sensualidade, é preciso saber enxergar isso. O culto oferecido por Caim foi rejeitado porque ele se revoltou contra Deus, matando seu irmão, o qual for aceito por ele. Então, o ato subsequente, o de matar o irmão, prova que o coração dele não era bom. Prova que ele sai de um culto mau, ele não sai bem do culto. Ele fez o culto comparando o dele com o do irmão dele. Vaidade humana. O problema de Caim não estava exatamente no conteúdo da sua oferta, como falamos há pouco, o fato de ser sangue. Também podia ter peso, mas embora Deus já houvera explicado o que seria de sangue oculto, mas a sua atitude pessoal, antes de enxergar o objeto da oferta, o Senhor examina o coração. Para ser aceito por Deus, o culto precisa ser santificado pela fé. Vamos ao segundo item aqui, o perigo das influências pagãs. Quando já falamos sobre isso, Deus tirou o povo do Egito, preveniu o povo contra as crenças, e agora, na nova terra, eles correriam esse risco, né? Eu já falei por antecipação, mas vamos à leitura que está aí no próprio texto de Deuteronômio 12, 29 a 31. Veja isso. Quando o Senhor teu Deus te desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te de que não te enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles aos seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Imagina a que ponto eles chegavam, queimar filhos, crianças, é um negócio horrível. Como é que podiam fazer isso? Mas faziam egoisticamente, pensando no seu bem-estar, sacrificavam os filhos, as crianças, para que os deuses não se revoltassem contra eles. Para se livrarem de tais influências perniciosas, o Senhor deu ordem a Josué para que destruísse todos os altares erguidos aos deuses pagãos e exterminasse toda aquela gente, que seria também por isso. Quando os hebreus entram na terra de Canaã, há uma guerra que dura 5 anos, eles tinham que conquistar cada povo. Os cananeus, são 7 nações cananeias, todos descendentes de Cão, filho de Noé, que foram habitar naquela região. Então havia 7 nações cananeias. Todos os povos cananeus terminam em eus, heveus, heteus, jebuseus, né? Tudo que é eus, menos os filisteus. Os filisteus terminam em eus, mas eles eram vizinhos, da região de Gaza. Os povos vizinhos terminam com itas, edomitas, amonitas, moabitas, amalequitas, todos os itas, exceto os filisteus, que terminam com eus, mas eram também vizinhos, faziam parte das 8 nações vizinhas. Mas os cananeus, que terminam com eus, eram 7 nações, todas pagãs, que faziam sacrifícios. Então você pensa, mas Deus mandar exterminar, não tinha jeito. Tinha que acabar, porque a maldade estava arraigada neles, fazia parte da crença. Você não muda a cabeça de um religioso, é difícil, só mesmo pelo Espírito Santo, gente. É por isso que a ação do Espírito Santo na vida da igreja é presente, porque se não fosse o Espírito Santo, o nosso discurso sozinho não seria capaz jamais de trazer alguém para o Evangelho. Até porque
Olha, as regras do evangelho não são fáceis. Caminho estreito, sacrifício vivo. Quem que aceita um negócio desse? Dá dízimo. A gente faz isso de coração. Acho que isso é persuasão humana? É poder de... Não, isso é coisa do Espírito Santo. O que não acontecia lá, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. É bem claro o texto de João 7, versículos 36 e 37, né? Muito bem. Vamos falar dos reis pagãos. Em Israel, imagina uma nação que nasceu, olha só, ela nasce de Abraão, patriarca, que Deus chama. Tem a sua história no Egito, depois a história quando voltam, Moisés é o líder, morre Moisés, Josué continua, morre Josué. Vêm os juízes naquele ciclo, morre um juiz, vem outro, Deus governando o seu povo por meio de juízes. Até que chega o povo diante de Samuel e diz assim, chega de juízes, nós queremos um rei. Deus iria levando com os juízes até a hora dele dar o rei. Ele já tinha um plano, tinha a hora certa para o rei, que seria Davi. Mas o povo insistiu que queria um rei fora da hora. O que aconteceu? Consagraram Saul. Deus falou para o Samuel, consagra o primeiro que bater na tua casa amanhã, e foi Saul. O povo sofreu com isso. Conclusão. Foi difícil, sofreram 40 anos com Saul. Chegou o tempo de Davi. Mas imagina que um reino que tem uma sequência de reis, depois é dividido em reino do norte e reino do sul, dos descendentes de Davi, nós vamos encontrar na história reis que foram pagãos, que se desviaram. É o caso, por exemplo, do rei Acás, contemporâneo de Isaías. Olha o tempo do profeta Isaías. Se você lê Isaías, o primeiro capítulo, ele tem uma experiência com Deus quando morre o rei Uzias, né? Mas ele se mantém profeta até o reinado de Acás. Então, olha, tem Uzias, depois vem Jotão, depois vem Acás, ainda tem mais, né? Depois Ezequias e ainda Manassés, que segundo a tradição teria mandado serrar Isaías ao meio. Você vai encontrar nessa simultaneidade de reis, tanto do norte quanto do sul, ou seja, tanto de Israel quanto de Judá, você vai encontrar reis bons e reis maus, reis que agradaram a Deus e reis que desagradaram a Deus. Você vai lá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Isso nessa simultaneidade, tanto os do norte quanto os do sul. Olha o Acás, o rei Acás não seguiu os passos do seu pai, o rei Jotão. Fez imagens fundidas a Abalins, queimou incenso no vale do filho de Inom, queimou alguns dos seus filhos como sacrifício ao Deus pagão, a Deus pagão, ofereceu sacrifício, queimou incenso nos outeiros debaixo das árvores frondosas, coisa horrorosa. Olha aí, dá para pregar se você quiser. Aí nós temos as perversidades agora do rei Manassés. Eu saltei aqui Ezequias, que Ezequias cultua a Deus normal, restaurou o culto. Eu estou falando dos reis maus, que cultuaram povos pagãos, hein? Reis desviados. Esse foi pior do que o Acás, Manassés, porque ele fez tudo que Manassés fez, mas não fez sozinho, ainda levou a nação a fazer. Então o pecado dele ainda foi pior. Olha aqui, ó. Os cultos pagãos não são apenas estranhos, oferecidos a deuses imaginários, mas também incluem perversidades. Então aqui tem a lista deles. Imagina, o povo que tinha a lei de Moisés, que tinha os profetas, como vai se meter em adoração? Às vezes eles faziam isso porque queriam paz com alguns povos. Então eu adoto o teu Deus, assim você não me aborrece, não vem guerrear comigo. Para ter paz com as nações, faziam acordos. E nesses acordos aceitavam os deuses estranhos, pronto, contaminavam a si mesmos, traziam prejuízo à nação. Mas o rei Manassés fez pior, se tornou adivinho, feiticeiro, agoureiro, e ainda levou o povo todo a pecar. Bem, quais são os perigos da idolatria? Perigos da idolatria. Eu digo aqui que há 3 coisas que Deus não tolera. Deus não tolera incredulidade. Deus não tolera quebra de autoridade. Ele não tolera incredulidade, nem quebra de autoridade e nem tolera idolatria. Como pode uma igreja que se diz cristã no mundo ser idólatra? Mas ela não adota a Bíblia como palavra de Deus. Ela adota o magistério, ou seja, as palavras que provêm do seu líder maior e também da tradição. Aí está a força dela.
Bem, o culto no templo. Chega o tempo do povo de Israel ter a sua própria casa para adorar. No interregno da travessia do deserto, eles cultuavam a Deus num tabernáculo, que era um templo provisório, era uma tenda, como o circo, que o pessoal monta e desmonta, assim era o templo, né? Quando chegam na terra, depois de muitos anos, o templo estava lá, a arca estava em Siló. Nos dias de Davi, ele quis construir, Deus diz, você já derramou muito sangue, Davi, eu não quero que você construa um templo para mim, mas teu filho vai fazer isso. Então Salomão constrói o primeiro templo. Agora, eles tinham os seus sacrifícios no templo, sacrifícios de sangue, tanto sacrifício de expiação quanto de holocausto, expiação pelo pecado, holocausto pela consagração, sempre os dois juntos. Tinham sacrifícios de louvor, também chamados de sacrifício de ação de graças, sacrifícios votivos por votos, sacrifícios volitivos, ou voluntários, em que davam muitos animais. Havia sacrifício pelo sacerdote, havia um sacrifício anual chamado Yom Kippur, porque na hipótese de alguém não frequentar o culto, não oferecer nada durante o ano, aquele sacrifício do Yom Kippur, o anual, do bode expiatório, que um era levado ao deserto, Azazel, emissário, e outro era levado sangue a uma única vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e gotejava nas 4 pontas da arca, né, chamado propiciatório, o sangue daquele bode expiatório. Aquilo era para oblar, cobrir os pecados da nação. Tinha também um sacrifício que não era de sangue, que era o sacrifício de manjares. Enquanto os de sangue representam Jesus na sua morte, o de manjares representa Jesus em sua vida. E isso era feito somente pelos sacerdotes. Ninguém podia se atrever a entrar no templo se não fosse sacerdote. Mas além dos sacerdotes, havia os levitas. Para ser sacerdote, tinha que ser levita. Todo sacerdote era levita, ou seja, da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. Mas os levitas tinham, todos os membros da família levítica, tinham que ter atividades relacionadas ao templo sagrado, mesmo não sendo sacerdote. Então eles iam trabalhar no culto, na música, na limpeza do templo, eles iam trabalhar em função do templo, né? Os levitas eram diferenciados dos seus irmãos. Depois que os hebreus adentraram a terra prometida, lutando 5 anos para conquistar a terra, cada tribo tinha a sua terra. Os levitas não tiveram direito à terra. Eles sobreviviam dos dízimos que o povo levava. Eles eram responsáveis pelo transporte da arca, eles eram responsáveis, né, pela montar e desmontar o tabernáculo. Você tem isso aí em Números capítulo 1, versículo 50. Eram responsáveis pela casa do tesouro. A casa do tesouro é aquela que Malaquias menciona. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era o compartimento do templo, onde se guardavam os dízimos e as ofertas. Então ali eram depositados, dali eram administrados para o sustento dos sacerdotes, todos os levitas, e para os gastos da manutenção do templo. Eram responsáveis pela música de adoração. Quenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. É o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22. Bom, como era a música no templo? Vamos ler isso aqui? Os hebreus não cultuaram sempre no tabernáculo. Depois de muitos anos, instalados na terra prometida e com a nação já constituída politicamente, Davi preocupou-se em substituir a tenda pelo templo, feito de alvenaria, né? A Arca da Aliança estava depositada em Siló, desde que os hebreus possuíram a terra, mas o templo foi construído em Jerusalém e para lá a arca foi levada. Claro que depois de muitos anos e de um tempo conturbado, desde que a arca fora tomada pelos irmãos Ofni e Finéias e levada, né, ficou fora, teve um trânsito de muitos anos ali na mão dos filisteus. Ela depois ficou depositada na casa de Abinadab. Davi manda trazer a arca. Agora o filho dele vai construir o templo, a arca já está em Jerusalém. Davi desejou construir, mas não pôde, pelas razões que eu expliquei há pouco, porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Mas como era o culto no templo? O culto no templo incluía música.
A música no templo seguiu os seguintes, os requintes litúrgicos da nova casa. Em frente ao altar, tinha um altar bem na frente, ali entre o pátio e o templo. Havia uma escada com degraus rasos, a qual descia para o grande pátio. No dia da dedicação do templo, os músicos permaneciam nas escadarias ao lado leste do altar, e havia um grande coral e uma orquestra sob regência de Asaf. Naquele instante, a glória do Senhor desceu e encheu o templo, no templo de Salomão, a ponto dos sacerdotes não poderem se manter em pé. Então, assim, olhem, vejam só isso. No tempo do templo, antes da destruição, antes do cativeiro babilônico, havia cerca de 4.000 músicos, orquestra e coral. Quando voltaram do cativeiro babilônico e Zorobabel reconstrói o templo, olha para quanto vão os músicos, cerca de 200. Então no templo, primeiro templo, 4.000, agora cerca de 200 músicos. Diminuiu bem, né? E eles tinham que trabalhar muito para levantar aquele mesmo perfil do passado que eles tinham perdido com a destruição desde a invasão babilônica. Bom, mas além do templo, o que aconteceu? No tempo em que os hebreus estiveram fora, no cativeiro, naqueles 70 anos, eles criaram as sinagogas. Há uma menção de sinagoga no livro de Neemias e de Esdras, aliás, né? Que fala da grande congregação, mas a sinagoga vai aparecer só depois do cativeiro babilônico. Como Esdras e Neemias são livros pós-cativeiro, então dá para se entender a razão disso. Vamos ler aqui. As sinagogas nasceram na Babilônia durante o período do cativeiro. Distante da terra, Jerusalém do seu templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor, os judeus precisavam se alimentar espiritualmente, alimentar a sua fé. No livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, que foi escrito após o cativeiro, há uma menção à grande congregação, que era a sinagoga. Até hoje, se você vai a Jerusalém, tem lá a grande congregação. Eu já visitei. E não há qualquer menção à palavra sinagoga no Antigo Testamento, porque elas nasceram, portanto, no cativeiro. De acordo com a Mishnah, livro das tradições judaicas, o culto na sinagoga era constituído de louvor, orações de instrução, dividido assim. Primeiro, a recitação responsiva do Shema. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, está lá em Deuteronômio 6, 4-9. O credo judeu, né, ele é considerado o credo judeu, declaração de fé, Deus é o único Deus. Embora também recitado pelos judeus 3 vezes ao dia. Então, não apenas na sinagoga, mas também diariamente. Os judeus recitam. Depois tem a recitação do Shemoni, Eshrek, as 18 bênçãos. Terceiro, cântico dos salmos e orações silenciosas, seguido da leitura da Torá e dos profetas, por alguém que soubesse, no caso antigo, ler o hebraico, tendo algum intérprete, chamado de Meturgeman. E qualquer pessoa da congregação que tivesse competência podia explicar a leitura do texto lido. E, finalmente, a bênção proferida por um membro sacerdotal, seguida por um amém congregacional. Vejam isso. Paulo era um judeu e grande conhecedor do Antigo Testamento. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era versado, e era também um doutor nas leis mosaicas. Quando ele empreendeu as suas viagens missionárias, a gente sempre vai ver Paulo entrando de sábado numa sinagoga. Ele nunca desperdiçava a oportunidade de participar de um culto. Primeiro pelo hábito, segundo pela oportunidade. Porque na sinagoga, depois de feitas as leituras, principalmente a da Torá e dos profetas, é franqueada a oportunidade a qualquer membro da congregação que tenha capacidade para se levantar e explicar. Então, às vezes a pessoa estudava em casa, ficava lá horas lendo aquele texto, buscando entendimento. Falar, sábado, se tiver chance, se ninguém passar na minha frente, eu vou me levantar. Eu vou explicar esse texto. Era isso que eles faziam. Paulo não desperdiçava nenhuma.
E quando ele se levantava, ele dava a explicação do texto que fora lido, e em seguida ele introduzia Jesus. Sempre ele levava os ouvintes a considerar que aquela palavra lida apontava para Jesus, sempre combinava. E às vezes ele era bem recebido na primeira vez. Mas quando os judeus iam para casa, alguém falava, não, aquele homem falou um negócio estranho, aquilo não, que é esse tal de Jesus aí, não é aquele lá que mataram? Bem, sempre acabava dando problema. Mas muitos se convertiam, e assim nasceram as primeiras igrejas. Então vamos repassar isso. O culto é coisa da natureza do homem. Deus fez o homem um ser cultico. O homem tem uma dívida com o Criador, e isso é um negócio que está lá impregnado no inconsciente. Deus fez o homem assim. Ele precisa cultuar. O homem errou muito por seguir seus próprios caminhos, suas imaginações, em vez de seguir o caminho prescrito por Deus. Daí porque a Bíblia é sagrada, porque pela Bíblia nós conhecemos o caminho de Deus. O culto cristão é um culto que inclui músicas de louvor e de adoração. Nós vamos falar sobre música mais especificamente na próxima aula, né? Não, ainda mais para frente. Vamos começar falando sobre liturgias propriamente dito, na próxima aula, né? O que é liturgia, como é a liturgia cristã, como é a liturgia na Idade Média, como é a liturgia nas igrejas históricas, como é a liturgia ou culto nas igrejas pentecostais. Nós vamos tratar disso na próxima aula, mas vamos dedicar também para falar sobre música especificamente. E vai ser bom, para entendermos bem a diferença entre música de louvor, música de adoração, né? E outras músicas que não são nem de louvor nem de adoração. Essas aí a gente deixa para falar depois. A música de adoração é aquela que exalta a Deus por quem Ele é. Quem, tá? É o pronome. Nós, tem até uma boa música, foi escrita em cima disso, que retrata esse pensamento. Nós adoramos, não é pelo que Ele é, viu? Vamos dar um desconto aí, o certo é por quem. Que é objeto, quem é pessoa. Nós adoramos por quem Ele é, nós louvamos pelo que Ele faz, pelo que objeto. Então, o louvor está relacionado diretamente à gratidão, enquanto a adoração está relacionada à pessoa de Deus. Independentemente das coisas que Ele fez e que faz e fará, a adoração não se prende à troca. A adoração é um ato, é uma via centrífuga, ela vai daqui para lá. Aliás, é centrípeta. Centrífuga é que vem de lá para cá, centrípeta. Se a gente comparar aí o coração, né? As artérias e as veias. A artéria que leva o sangue arterial, centrífuga, é a centrípeta que traz o sangue venoso. Bom, nós temos uma via direta para com Deus, que expressa o nosso reconhecimento por quem Deus é, santo, justo, amoroso, bom, glorioso. Pega os atributos de Deus e coloque-os na sua adoração. Deus tem que ser adorado por isso. Jesus disse que o culto que o Pai procura é aquele feito em espírito e em verdade. E ele está se referindo à verdadeira adoração. O culto tem que ser dado para Deus. Exaltação a Deus. E o louvor? O louvor expressa reconhecimento pelas coisas que Ele faz. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, nós vamos estudar liturgias. Leia a matéria, venha preparado para a aula, espero que você goste. Você vai aprender até como cuidar dos extintores de uma igreja, contabilidade, tudo isso faz parte dessa matéria, tá bom? Você pode auxiliar a igreja que você frequenta, o seu pastor, ou a menos que você esteja fundando uma igreja, você vai seguir umas diretrizes que essa aula pode lhe ajudar a seguir, tá bom?
Deus abençoe a sua vida, leia bastante aulas sobre liturgias, venha preparado para aproveitar bastante a nossa explicação. Se Deus quiser, até lá.